Amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço toda a preparação da minha alimentação para a semana. E essa é uma etapa fundamental para quem está em fase de emagrecimento, para quem quer se alimentar de uma forma mais saudável, que é fazer todo esse planejamento, fazer toda essa preparação. Porque quem falha ao planejar, está planejando falhar. Se a gente não tem as opções prontas na geladeira para que a gente consiga facilitar o processo da alimentação, a gente aumenta muito a probabilidade da gente errar, ter que abrir um celular, pedir um iFood ou comer alguma coisa que não faz tanto sentido para o nosso objetivo. Então vou mostrar aqui como que eu faço todo esse processo. É uma alimentação bem básica, bem fácil, bem caseira, nada muito elaborado, mas é o básico que funciona. Só para contextualizar vocês, hoje eu e o Paulo a gente trabalha em casa, então eu faço todas as preparações e deixo elas prontas nos refratários na geladeira. Eu não porciono nas marmitas e também não congelo. Então a cada refeição eu vou porcionando no prato e vou esquentando. Já teve outras épocas que a gente fazia marmita, eu chegava a fazer marmita para 3 semanas, já deixava certinho, congelava uma parte, mas hoje, por conta do nosso contexto, funciona assim melhor para nossa rotina. Mas se dentro do seu contexto você trabalha fora, precisa levar uma marmita, o processo seria basicamente o mesmo. E aí só teria a etapa de porcionar, né, dentro dos potinhos e deixar ou na geladeira ou congelar. Coloquei tudo aqui em cima para mostrar para vocês tudo que eu vou preparar. A ideia é ter várias opções, tanto de carboidrato, proteína, legumes e frutas, para a gente conseguir ir combinando essas opções entre as refeições e para não enjoar. Então, começando pelos carboidratos, a gente vai fazer a abóbora cabotiã. A abóbora eu gosto de comprar ela assim já fatiada, porque ela é bem difícil de descascar, de abrir, enfim. E aí, comprar ela nesse formato facilita muito o processo. A gente vai fazer ela no forno. Vou fazer um arroz branco e também vou fazer feijão. De proteína, eu vou fazer duas opções. Eu vou fazer o patinho moído. O patinho moído, ele é uma carne magra, então ele tem bem pouca gordura, é uma das mais interessantes para o emagrecimento. E vou fazer também o peito de frango. O peito de frango, aqui em casa, eu deixo ele em dois formatos. Eu deixo um refratário de vidro, com eles em bifes e com limão espremido. Eu sempre tenho o peito de frango nesse formato aqui em casa, porque eu deixo ele na geladeira e eu faço ele grelhado praticamente em todo o almoço. E esse daqui eu vou fazer num outro formato, que seria mais ou menos uma farofinha de frango. Eu vou fazer ele na pressão e depois vou passar ele no processador. Ele fica um pouquinho diferente do frango desfiado, mas já dá uma outra cara. Fica bem interessante também. De legumes, a gente vai fazer a abobrinha e a cenoura. Esses dois eu também gosto muito de já comprar eles picados. Isso daqui facilita demais a minha vida, porque basicamente eu abro a embalagem, coloco na água um pouquinho de sal e ele já fica pronto para semana. Me ajuda muito a sempre ter legumes em casa, porque antes eu comprava eles inteiros, aí eu ficava com preguiça de fazer, ficava passando os dias, ele acabava estragando e eu não fazia. Então, fazer dessa forma me ajudou muito a sempre manter o hábito de ter um legume ali na geladeira, para aumentar o volume das refeições sem aumentar as calorias, além dos nutrientes que os legumes têm e que são fundamentais para o nosso corpo. E além dessas preparações principais das refeições, eu também gosto muito de manter opções fáceis de fruta. Então aqui eu sempre tenho uma fruteira com maçã e banana, e tem limão ali embaixo também, que me ajuda nas preparações. E eu também vou deixar picado mamão, que é uma fruta que eu gosto muito, super baixa caloria, e morango. Então a ideia é que toda essa preparação dure a semana inteira e que eu vá fazer todo esse processo só no final de semana que vem. Então vamos começar pelos carboidratos, que são os mais demorados. Vou picar a abóbora e levar ela no forno. Ela fica mais ou menos 1 hora. Depois vou colocar o feijão na pressão e vou adiantar o arroz. Então eu começo cortando a abóbora. Bastante gente me pergunta sobre a casca, mas não tem problema consumir. Ela tem bastante antioxidantes. Então eu vou cortando e colocando no refratário de vidro. Depois eu tempero com azeite. Páprica defumada, tá escrito picante, mas eu uso a defumada. Também gosto de usar orégano e eu uso sal rosa. Se não tiver sal rosa, não precisa, pode ser o sal branco mesmo. Depois eu vou mexendo até ficar uniforme, ela fica temperadinha. Eu tampo com o papel alumínio e levo ao forno pré-aquecido a 200 graus mais ou menos por 1 hora. O feijão eu tinha deixado de molho de um dia para o outro, aí eu escorri a água e coloquei na pressão. Nesse dia eu não tinha em casa, mas eu também gosto de colocar algumas folhas de louro, acho que deixa um gostinho bem gostoso. Em seguida fui cortar a cebola, aproveitei para cortar bastante, porque aí eu já ia aproveitar para todas as preparações e chorar uma vez só. Coloquei a água do arroz para ferver, enquanto eu dourava a cebola, sempre uso azeite nas preparações.
E aí fui lavar o arroz, eu faço 4 copinhos desse, que geralmente dá pra semana toda. Aí coloquei a água, o sal e tampei. Acabei de colocar o arroz, o feijão eu já desliguei, tá saindo a pressão. E a abóbora, falta mais ou menos uns 20 minutinhos ainda. Então, enquanto essa parte tá terminando, vou aproveitar para cortar as frutas. Nesse dia, consegui achar 2 caixinhas de morangos bem bonitos. Aí eu tiro todos os talinhos, lavo bem e deixo num potinho na geladeira para fácil consumo. O mamão, também peguei um mamão bem gostoso, tava super docinho esse mamão. Então vou tirando as sementinhas, tiro a casca, cortando e deixando na geladeira também. Deixei aqui na geladeira a listinha para a semana, então já finalizamos as frutas. E agora vamos terminar os carbos. A abóbora ficou mais ou menos 1 hora no forno. Aí eu tirei e ela estava macia e muito saborosa. Eu adoro abóbora, como praticamente todo dia. É um excelente carbo para o emagrecimento, porque tem muito pouca caloria. E o arroz também já ficou pronto. Dei uma olhadinha ali no garfo, até ter secado a água. E sempre que eu faço arroz, eu lembro do meu pai, gente. Eu sempre raspo o fundinho da panela, porque ele fazia isso comigo. E a comida é isso, comida é afeto. E o feijão já tinha ficado na pressão, já estava macio. Eu refoguei uma cebola. E aí eu vou pegando umas conchas de feijão para ir refogando junto com a cebola, vou amassando para ele ficar basicamente uma pastinha e depois vou incluindo o resto do feijão e do caldo na medida que eu quero, até ficar na consistência que eu gosto. Aí coloquei o sal, acertei e ficou pronto o nosso feijão também. Bom, já fechamos então as frutas, o mamão e o morango e os carbos, a abóbora, o arroz e o feijão. Agora vamos partir para a proteína. Vou primeiro picar o frango, colocar na pressão. Enquanto está na pressão, vou fazendo a carne moída e logo em seguida já coloco os legumes também. Eu começo cortando o frango, na verdade é mais para facilitar o cozimento na pressão e depois na hora de colocar o processador. Vou cortando em pedaços médios, mais ou menos assim. Aí já coloco na panela e cubro de água e depois ele já vai pro fogão. Em seguida, já vou refogar a cebola para fazer a carne moída, sempre com azeite. Depois que a cebola está refogada, coloco a carne, dou mais uma mexidinha e tampo. Depois que já ferveu, a carne já está bem cozidinha. Eu gosto de colocar uma azeitona, acho que fica bem saboroso, super combina. E aí eu tempero com limão e sal. Mexo mais um pouquinho, acerto o sal e está pronta a nossa carne. E os legumes, como eu já tinha comentado, dessa forma é super fácil de fazer. Abre a embalagem, coloca na panela, cobre de água. Aí o mesmo procedimento com as cenouras e leva ao fogo. E enquanto isso, vamos finalizar o nosso frango. Eu escorro a água, pego o processador e coloco a cebola e divido o frango em 2 partes, na verdade. Aí vou batendo e vou colocando na panela. Tempero com páprica defumada, orégano, sal e vou mexendo. E gosto muito de incluir milho. Milho também dá um sabor que super combina com frango. Coloquei mais páprica, mais orégano, mais sal. Fui até acertar e ele fica parecendo uma farofinha, fica muito gostoso. Finalizamos a proteína, carne e frango. E por fim, depois que os legumes já ficaram macios, eu faço um teste do garfo para saber se está ok. É só escorrer, deixar no refratário, pronto, rápido e fácil. E fechamos com os legumes. Acabei de finalizar todos os preparos, eu levei, se eu não estivesse gravando, eu levaria mais ou menos umas 3 horas, mas é um tempo que ele precisa ser investido para deixar o certo o mais fácil a ser feito. Quando a gente tem opções prontas na geladeira de carboidrato, de proteína, legumes, frutas para fazer os lanches, a gente consegue levar a alimentação de uma maneira muito mais tranquila, sem estresse, sem sair do plano, e isso facilita da gente ficar dentro das nossas calorias e atingir o nosso objetivo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar seu like, isso ajuda muito o canal, o YouTube a distribuir esse conteúdo para mais pessoas interessadas. Também deixe seu comentário, eu vou gostar muito de ler. E por fim, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo!